Bem-vindo a mais um Imp Sportcast, o seu podcast que mescla saúde e esporte. E hoje eu tenho a honra de convidar o meu professor, atual professor de jiu-jitsu. É um cara que me recebeu muito bem. Primeiro eu tenho que, de antemão, já identificar que a Aliança recebe você como se estivesse em casa. E é um prazer imenso aqui estar recebendo uma lenda do jiu-jitsu, por muitos considerado a melhor guarda que o jiu-jitsu já teve. E para todos considerado a melhor guarda-aranha que já existiu. Michael Lang, campeão mundial, professor. Prazer estar te recebendo aí. Tamo junto aí para um bate-papo bem descontraído. Pode se apresentar aí para a galera. Tem bastante gente que não é do jiu-jitsu, que também está assistindo o podcast. Antes de me apresentar, agradecer também, né, Matheus, a oportunidade de poder estar aqui e falar um pouco do meu trabalho. Né? Você falou da nossa relação aí, professor-aluno, mas mais do que isso, a gente tem essa relação profissional, professor-aluno, né? Doutor e paciente, mas também somos bons amigos aí fora do tatame. Eu acho que isso é o que vale, né? E o que o jiu-jitsu tem proporcionado de mais valioso na minha vida é realmente esse network, as pessoas que eu vou conhecendo durante toda a minha jornada, pessoas como você. Então, obrigado por me receber aqui, por tudo que você faz, não só para mim, mas para todo o time de competição da Aliança São Paulo. Meu nome é Michael Lang, né? Sou 8 vezes campeão mundial em todas as faixas, né? Fui campeão mundial em todas as faixas. Na faixa preta fui 3 vezes campeão mundial de kimono, fui campeão mundial sem kimono e fui campeão mundial de Abu Dhabi, né? E como eu falei, campeão mundial em todas as faixas, né? Azul, roxa, marrom, dentre outros títulos. Hoje sou head coach da equipe Aliança e também CEO da Aliança São Paulo e Aliança Jardins, duas das maiores academias aí da nossa rede. É bom começar por esse assunto em relação ao tratamento médico-paciente, o que o jiu-jitsu agrega às nossas vidas, né? O jiu-jitsu também mudou minha vida em relação ao que me agregou e também a parte do esporte, onde eu voltei para a área do esporte, na área da medicina, né? Era uma área que eu sempre pensei em seguir minha carreira no mundo do esporte e o jiu-jitsu me trouxe de volta. Eu estava na área do trauma ortopédico, então hoje eu agrego o trauma ortopédico junto com a nutrologia esportiva no tratamento e potencialização dos pacientes e atletas de alto rendimento. Para quem não sabe, eu acompanho bastante gente do Instituto Aliança, Sim. Através do Michael, inclusive a minha esposa também é atleta do time da Aliança. Casca grossa. A baixinha é brava. Casca Véio. grossa demais. Não é só lá no tatame não, viu? É braba mesmo. É brava de verdade. E assim, é um prazer imenso tá dividindo aqui, não só o tatame, mas também essa mesa com você, porque o que eu identifiquei na Aliança logo de cara, através de você, do Fábio Gugel, do Dimitros, do Matheus, de todo mundo que trabalha ali, que todo mundo que é professor ali na Aliança, é um senso de... Vocês têm várias skins, na verdade. Tem a skin de atleta, tem a skin de professor, tem a skin de empresário. Eu acho que é uma grande ferramenta para o jiu-jitsu e um grande exemplo. Todo mundo já sabe o que a Aliança proporciona para os atletas e proporciona para o jiu-jitsu mundial. E vocês são a cara, né, da Aliança, vocês são um time de frente ali, vocês que comandam isso daí. E eu identifico também isso em você, eu percebo assim, pô, existe um Michael atleta, existe um Michael pessoa, que é um cara totalmente irreverente, um cara totalmente espontâneo, que é verdadeiro, assim, pô, eu acho que eu nunca vi você parar para pensar para falar, você fala por instinto e cumpre o que fala, no caso. Sim. E tem o Michael empresário, tem o Michael dono de academia, tem o Michael marido, tem o Michael ex-atleta e tem o Michael atleta, né? Ano passado a gente montou um plano ali. Inclusive, eu tenho que, de antemão, você foi um dos caras que... você não me surpreendeu, né? Porque um campeão nunca surpreende ninguém. Pô, o cara que já conquistou tudo, a gente sabe do potencial. Mas acho que, assim, do tipo de tratamento, pelo que você estava voltando, pela sua idade, você é o cara que mais desenvolveu em relação da parte física, em curto espaço de tempo. E também foi mais disciplinado. E o que isso transmite aí? Eu quero que você passe essa mensagem, inclusive para os atletas novos, né? Hoje a gente está no jiu-jitsu, numa zona de transição, mas essa transição talvez seja pisando ali em uma areia movediça, vamos dizer assim. Sim. Pelo como que o jiu-jitsu está sendo lidado. Queria um pouco da sua visão sobre tudo isso. Sim, você tocou em vários pontos importantes aqui, eu vou aos poucos por cada um, né? Eu acho que esse primeiro que você falou dessa disciplina que eu tive lá, eu fui um cara na minha vida, e sou até hoje em tudo que eu faço, muito disciplinado, né? Muita gente pergunta, Lan, qual que era a tua motivação para continuar lutando, para lutar, para ganhar os campeonatos? Mas a motivação, cara, nunca me ajudou muito, né, cara? A motivação, na verdade, ela não serve para nada, porque, para te confessar, poucos dias na minha vida como atleta eu acordei motivado. A maioria dos dias eu acordei disciplinado,
né? Então, você acorda motivado uma vez por semana, uma semana no mês, um mês no ano, e fazer as coisas motivado é a coisa mais fácil que tem. O ponto que faz a diferença é quando você acorda, aí você tá cansado, você tá com dor no corpo, e aí você quer ficar na tua cama, dormir mais um pouco e assistir um filme. Mas aí vem o teu lado disciplinado, e o teu lado disciplinado faz você fazer aquilo que precisa ser feito e não aquilo que você quer fazer, né? Então eu sempre tive esse lado disciplinado que sempre falava, não, vai lá, faz o que precisa ser feito, né? Esse agreement, né? Esse acordo que você fez consigo mesmo, não tem negociação, vai lá, simplesmente faz e dê o teu melhor. E aí muita gente fala, pô, Lang, mas então quer dizer que, né, esse lado disciplinado eu já entendi, mas toda vez você ia lá, fazia e batia em todo mundo? Não. Às vezes o fazer o teu melhor é simplesmente chegar no treino, aparecer lá e tomar pancada de todo mundo, né? É você fazer o melhor de acordo com as possibilidades que você tem naquele momento. Então tinha dia que eu estava muito cansado, eu ia lá, apanhava de todo mundo, mas eu ia e cumpria o treino. Sim. Eu fazia o que tinha que ser feito e dava meu melhor. Então esse lado disciplinado sempre teve muito latente comigo em tudo aquilo que eu me propus fazer, né? O meu pai, ele me deu o conselho mais sábio, e isso é uma história já batida, mas vou falar aqui, inclusive o meu amigo aí, ó, ele falou que assistiu o podcast, é o Rafa, lá da associação, ele sempre brinca com essa história, mas é a verdade, né? Ele me disse o seguinte, cara, que é preferível você ser o melhor dos lixeiros que o pior dos médicos. Para um lixeiro bom nunca vai faltar o trabalho. Exato. Mas para o médico ruim pode ser que o trabalho um dia falte. Sim. Então, o que ele quis me dizer com isso, né? Para eu escolher todas as escolhas da minha vida serem feitas por amor e você dar sempre o teu melhor. Tudo que você se propõe a fazer na tua vida, você tem que dar o teu melhor, né? Então, se eu falar para você, ô Doc, faz o seguinte, vai lá, eu vou limpar essa mesa para você. Tenha certeza que eu vou limpar ela da melhor maneira possível. Eu vou dar o meu melhor para deixar ela perfeita, né? Então isso já é algo comum para mim. Você tocou em outros pontos importantes aí, que é a questão do mercado do jiu-jitsu hoje, né? Hoje a gente escuta muito o que todo mundo fala de atleta profissional e tudo mais. Eu tenho absoluta certeza que a gente está muito longe de ser um esporte profissional, né? E aí, né, que fique claro aqui que eu não sou contra não os eventos pagarem os atletas, eu acho que tá tudo bem, Sim. O evento precisa pagar mesmo, e quanto mais o atleta puder cobrar de bolsa para lutar, eu acho que é válido, tá tudo bem. O que eu defendo é o seguinte, que esse dinheiro que os atletas vão fazer nesse período de competição não é um dinheiro como a gente faz no futebol, que você vai poder aposentar da tua vida e não fazer mais nada, né? O que a gente precisa entender é que peguem todo o dinheiro que está na mesa agora, mas entendam que a carreira de vocês precisa ter uma transição, né? A gente precisa ter uma transição de carreira. E aí, é o que a gente faz com os garotos do Instituto, né? A gente dá a possibilidade para eles lutarem, a gente custeia inscrição, passagem, moradia, hotel, só que também a gente dá a possibilidade durante esse processo deles se prepararem para eles saírem do Instituto com um ofício, né? Sendo um bom professor, sendo um gestor de academia, falando outra língua, né? Conhecendo a metodologia da Aliança, como que funciona a gestão de uma academia. Então, tudo isso também é passado, né? Justamente por conta dessa transição de carreira. Então, eu defendo que o atleta tem que lutar e tem que ganhar, mas eu também, né, eu não gosto desse termo. O atleta ele só tem que treinar, ele tem que ser profissional, porque o jiu-jitsu não é profissional. Exato. E ele não vai fazer um dinheiro relevante para não ter que trabalhar o resto da vida dele, né? E o exemplo é uma lesão, né? Exatamente. O cara pode estar no maior nível possível, ele sofreu uma lesão grave de joelho, uma complicação, e ele não vai ter para onde sair, né? E aí, o que ele vai fazer da vida? Exatamente. Sendo que ele viveu só pensando na parte da parte do atleta mesmo, né? Exato. E aí, mais uma vez, né? Vamos imaginar que a lesão nem aconteceu e que ele foi brilhante como atleta. Mas o ponto é o seguinte, o cara que ele é só atleta e ele não se prepara como um professor, e aí ele chega com 36 anos lá e fala, pô, vou me aposentar e agora eu vou virar professor. Ou tanto que esse cara vai ter que correr para poder se preparar, né, e atingir o mesmo nível na questão de ser um professor que um atleta que é atleta e também dá aula desde os 17 anos, né? Olha o tanto de experiência que esse cara adquiriu na frente dele. É uma faculdade, né? Exato. É uma faculdade, né? Então é como a gente fazer, tá bom, vamos fazer uma corrida de 100 metros, você vai começar lá faltando 100 metros, eu vou fazer os últimos 10 metros. Exato. Você nunca vai me alcançar, né? Porque eu vou estar muito na tua frente. Mesma coisa, a gente pode fazer uma analogia com médico, né? Imagina o cara se forma médico,
E aí ele, não, eu vou simplesmente estudar uma patologia e aí com 40 anos de idade o cara resolve ir para uma outra patologia da qual não tem experiência nenhuma. Ele Exato. nunca vai ser tão Nunca. bom Quanto o quanto o cara que cara que começou com começou do isso. zero. Então, isso é o que eu defendo, né? Esse é o jiu-jitsu profissional. A gente precisa extrair de todas as áreas do jiu-jitsu o melhor. Né? Não, isso na Aliança eu acho que eu enxerguei isso muito melhor. Tinha uma visão. Assim, a minha academia era do Paraná, uma academia menor, origem de Manauara, meu professor Simar Santos, um abraço aí pra você, que foi quem me deu a faixa preta, brabo. Né? E eu tinha uma ideia, assim, das academias grandes, mas não sabia como realmente funcionava. E quando eu cheguei na Aliança, eu comecei a identificar ali como que era a rotina do atleta em si, do instituto. Então, mesmo a ajuda nas aulas particulares, o quanto que você aprende dando uma aula por exemplo, uma aula particular com o Lang, né? Você está tendo uma aula particular com ele também. Então, você aproveita tanto da parte de orientação da aula, como também como atleta, né? Porque você vai passar uma posição, você vai passar detalhes ali naquela aula. Então, assim, duas coisas ao mesmo tempo. Imagina você como residente tendo a oportunidade de acompanhar o melhor médico de longevidade do mundo, velho. Exato. E ver o que aquele cara faz todos os dias. Exatamente. Não o que ele fala na palestra. Exato. Mas em campo, quando acontece alguma coisa ali realmente. Então, acho que esse é o ponto, né? Que os garotos agora perceberam, né? Eles entenderam. Mais uma vez, a responsabilidade e o core business dos caras lá do instituto é ser professor? Não. Eles querem ser campeão mundial e nesse momento eles têm que brigar para isso mesmo. Mas essa parte de professor, ela pode andar em conjunto paralelo ali. Né? Com certeza. Então, obviamente, né? O primeiro ponto deles é tentarem ser campeões mundiais e muitos serão. Alguns não. Né? Mas durante o processo, aqueles que não tiveram esse sucesso como atleta, eu tenho certeza que eles vão deixar o instituto, né, sabendo da aula. Porque outro ponto importante e eu passei por isso, né, e é importante falar, o que acontece? O cara que quer viver do jiu-jitsu, quer ter uma academia de jiu-jitsu, quer ser professor de jiu-jitsu, dar aula de jiu-jitsu, geralmente é aquele cara que se tornou atleta de jiu-jitsu. Né? Ele constrói a carreira dele ali e depois automaticamente ele vai dar aula. Quando você se torna atleta de jiu-jitsu, você, né, quer ser campeão, você tende a viver somente a atmosfera do treino de competição. Sim. E aí, quando você vira professor, você acha que aquela mesma linguagem que é falada no treino de competição é falada em todos os outros níveis. E aí, você vira não professor, você vira um puxador de treino. Exato. Você é um bom puxador de treino, mas você não é um bom professor. Porque você não sabe a linguagem que o aluno iniciante fala, você não sabe a maneira de ensinar e você não tem nenhuma metodologia para ensinar o cara, porque você está acostumado a fazer birimbolo e chave de braço voador. Exato. Né? Então, essa é a diferença, é isso que a gente quer mostrar. Né? E muitas vezes o mercado hoje, as pessoas defendem isso, e não é, né, no mau sentido da coisa, obviamente, mas eles defendem esse atleta profissional, tem que ser atleta profissional. As contratações, né? A contratação porque faz, mas esquecem, né, de mostrar para esse lado do cara. Vai falar, meu amigo, pega o dinheiro que tá na mesa, o máximo que você puder, só que esse dinheiro não vai ser o suficiente para você sustentar a tua vida toda, e em um determinado momento da tua carreira você vai ter que fazer alguma coisa. E você precisa se preparar para. Né? Exatamente. Esse é meu ponto. E eu acho que a Aliança saiu bem na frente, né? Até a relação do Fábio e de vocês com todos os atletas, né? Essa ideia de entregar, mas também ter uma devolução entre eles. Eu acho que essa devolução é extremamente importante, não só entregar. A gente sabe que é a mesma coisa com o filho, né? Tipo, você tem que esperar. Você cria o filho, você entrega alguma coisa para ele, mas você espera um resultado. E você cobra esse resultado desde que você entregue um trabalho bem feito, uma instrução bem feita. E a Aliança, você tá treinando com o Dimitri, você tá treinando com o Lang. O Matheus Pirandelli é um cara sensacional. O professor Edu, da CEF. Cara, o cara treinou com o Fábio Gugel, o cara era... Esse é um bom exemplo, né? Cara, ele é um cara sensacional. Pra quem conhece, sabe de quem a gente tá falando. Pra quem não conhece, cara, o Edu, ele não foi um cara que ele teve uma carreira esportiva genial, de competição. Ele nem competiu tanto assim. Sim. Mas, pô, quer um professor melhor que ele? Cara, não tem, cara. Didática perfeita, exatamente. movimento, de repente, se for técnica. pegar ali um professor de iniciante, né? Eu tenho certeza que ele é um professor de iniciante muito melhor que eu, que fui campeão de tudo aí, exatamente, né? Porque, quer dizer, ele se preparou muito para isso, né? Então, né, vive do jiu-jitsu muito bem, é um cara que tem uma relevância gigantesca dentro da academia, é o cara que cuida da aula das 7 da manhã. Se eu chegar lá hoje para os alunos às 7 da manhã e falar, vou tirar o Edu, eu vou dar aula das 7 da manhã, né? Os caras me matam. Os caras brigam comigo. Eu mesmo, assim, quando eu fiz a aula com ele, eu senti uma diferença do caramba em relação à didática dele, como ele ensina, a posição que ele passa.
passa posições simples, posições mais elaboradas, mas com uma didática muito boa, né? E é um cara assim que, exatamente o que você falou, não é um competidor, mas viveu o jiu-jitsu do lado do Fábio Gugel. E muitas vezes, cara, é isso que as pessoas não entendem, né? O cara fala, não, mas eu vou ali, né, como atleta até os 36, depois eu sou um cara muito esforçado, aí eu vou estudar, eu vou dar aula. Cara, né, a minha absorção é muito rápida, não tem problema nenhum, cara. Você pode aprender rápido, você pode, mas dar aula, você cuidar de um grupo, isso te exige experiência. E experiência você não treina, experiência você não compra. Experiência você adquire, você vive. Você precisa fazer. Muitas vezes para você ficar experiente naquilo, né? E é o que eu te falei, imagina você começando a tua vida de professor com 36 anos, e aí eu com 36 anos, mas eu comecei a minha história como professor com 17, né? A bagagem que eu vou ter na tua frente. Então, né, eu acho que isso é um ponto importante aí pro pessoal que tá em casa aí e que quer viver do jiu-jitsu, analisar, né? Ser campeão mundial é legal? Eu não tenho filho, né? Então talvez tenha sido aí o dia mais feliz da minha vida. Muito bacana, né? Muito legal. Mas isso não me garantiu nada. Exatamente. Né? No meu mundo hoje. É o que o Cavaca fala a mesma coisa, mesma linha de raciocínio. Pô, eu troco minhas medalhas porque eu entrei agora num ritmo diferente de academia, né? Que ele entendeu como funciona o processo. Fora o business, né? Sim. Tipo assim, você ser um bom professor ou saber várias posições não identifica que você sabe de negócio, você sabe sobre finanças, Exatamente. sabe como conquistar, vender, é uma venda, né? Então a aliança eu acho que ela saiu na frente, está na frente, inclusive é uma relação que eu entendo, né? Ela é 13 vezes campeã mundial, é a academia que mais ganhou. Então se existe uma fórmula, a aliança sabe, não quer dizer que a aliança fica parada ao tempo. Exato. Claro que ela vai ciclando, vai reaprendendo e reinventando, porque o mundo vai girando e vai se transformando. Mas, com certeza, meu professor falava muito isso. Quando o Atos foi campeão um tempo atrás, eu estava no Mundial, falei, pô, Atos foi campeão, hein? Pô, o meu professor, o próximo campeonato da Aliança vai ser campeão mais umas 2 vezes. Eu já vi isso acontecer todas as vezes. A Aliança vai e volta, reformula e faz. Porque ela entrega um algo a mais, pelo que eu percebi em relação a isso mesmo, né? Quando o atleta enxerga isso na Aliança, o mundo dele do jiu-jitsu faz isso aqui, ó. Não fica retido ali, né? É exatamente o que você falou, cara. E a gente acredita, né? Um importante ponto que você tocou também nessa via de mão dupla, né, cara? Já está comprovado o mundo todo que esse ajudar por ajudar e não ter nada em troca, isso não funciona. Em algum momento vai ser uma negociação ruim, né? O bom negócio é aquele que é bom para os dois lados, né? Se eu faço um negócio contigo e aí daqui um tempo você fala, puta, mas esse negócio ficou muito bom pro Lang e ruim pra mim. A gente vai chegar e vai romper. Exatamente. Né? Agora, se a gente faz um negócio aqui, eu chego e falo, pô, que negócio bom, cara, muito bom pra mim, tá bom pro Matheus. O Matheus fala, puta, tá bom pra mim, tá bom. Esse negócio vai perdurar pra sempre, né? É o que a gente quer fazer, é negócios e amizades de longo prazo. E é isso que a gente quer. Por isso que a gente não tá muito preocupado em contratar o atleta da vez, o cara que é campeão. O que a gente quer são pessoas alinhadas nos mesmos valores que a gente tem. E aí eu não tô, obviamente, sem nenhum julgamento de valor de atleta nenhum, né? Cada um faz aquilo que acha que é correto fazer. Mas o que a gente faz é isso, cara, é buscar relacionamentos de longo prazo. E aí, trazendo outro assunto aí que você falou também, que, né, como eu falei, né, você falou de vários pontos importantes e a gente não falou, é justamente essa relação de paciente e doutor, aí o trabalho que você vem realizando aí. Muita gente associa, né, o esporte de alto rendimento à saúde, né? Mas você ser atleta de alto nível não é muito saudável, né? Porque você sempre tem que passar ali do limite. Então, né, o que é importante falar aí dessa associação do teu trabalho é realmente que você faz com que esse gasto que a gente tem, né, esse esforço que a gente tem, ele seja muito menos nocivo, né, com todo o trabalho que você faz. Então, quer dizer, você deixa ele algo que não é tão saudável, você tende, né, a nos ajudar a não, como que se diz? Uma longevidade no esporte. Maior, exatamente. Então... eu acho que essa identificação do médico mesmo do esporte, ou quem mexe com a nutrologia esportiva, no caso eu a performance e ortopedia junto, é exatamente você minimizar os danos que o esporte causa e potencializar os ganhos, né? Então, a ideia sempre é você... O atleta nunca está 100% fisicamente, você sabe disso. Acho que você nunca lutou um campeonato que você não tinha dor no corpo ou algum tipo de lesão. Exato. O limiar de dor do atleta ele é muito diferente, mesmo no Mundial Sem Kimono 2022,
que faltando 3 semanas você Quebrei duas quebrou a costelas. costela. Cara, pô, uma lesão gravíssima, mesmo assim lutou. Teve um bom rendimento, mas, claro, a ideia do médico em si é o cara não estar 100% fisicamente, mas se sentir 120 na competição. É isso. Essa é a ideia nossa. Porque dentro do mundo esportivo, lesões vão existir. Você rompeu quantas vezes o cruzado? Eu rompi o cruzado dos 2 joelhos, machuquei o menisco do esquerdo, o ombro. Então, hoje eu tenho 5 cirurgias. 5 cirurgias, né? Então, assim, o atleta de alto rendimento, ele paga um preço. E imagine assim, o Lang tem 5 cirurgias e hoje ele é CEO da Aliança Matriz. Ele é referência como head coach de toda a aliança. E se ele só fosse o atleta, Lang? Sim. Onde você estaria agora? Você Sim. estaria, talvez, começando a dar aula? Então, assim, eu acho que o que gira em torno do mundo do jiu-jitsu, e hoje é uma vertente muito grande, pô, tem vários profissionais trabalhando mais só com o jiu-jitsu. Por exemplo, o Anderson Bacelar, que é nutricionista, a Natália Chantre. Tem bastante gente já nichando já pro jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu é um mundo infinito. Na minha concepção, quem conhece o jiu-jitsu uma vez, ou ele se apaixona, e a maioria se apaixona, ou ele não vai mais no tatame. Mas é um mundo muito grande, porque ele vai querer levar a família, vai querer levar o filho, vai querer levar o amigo. Elon Musk contra o Mark Zuckerberg, né? O jiu-jitsu está criando uma gama tão grande de possibilidades e o médico do esporte acompanha isso, né? Você identificar também o cara que pratica ali, o cara que trabalha, pô, vamos dar uma condição melhor pro cara praticar o jiu-jitsu, pra ele achar que ele tá seguindo um caminho, tá treinando com um campeão e tá tendo um rendimento de um campeão dentro da idade dele, dentro da possibilidade dele. Eu vejo muita gente faixa azul, branca, né, cara? Cara, o jiu-jitsu, ele é fenomenal, né? Ele é o esporte que mais cresce no mundo todo, né? Hoje, o maior podcast do mundo, que é o do Joe Rogan, ele fala de jiu-jitsu o tempo todo, né? Outros podcasts de mercado financeiro, de vários outros segmentos, falam do jiu-jitsu e da importância do jiu-jitsu. A gente tem dono de fundo de investimentos, a gente tem o Thales Gomes, que é empreendedor, a gente tem o Beto Altenhofen da Empíricos, né? Você que é médico, outros médicos lá. Então, a gente vê, né, a quantidade de pessoas que o jiu-jitsu está conseguindo ajudar e contribuir de alguma maneira, né? Eu demorei um pouco para entender isso. Hoje eu entendo claramente, né, da importância que o jiu-jitsu tem na minha vida fora do tatame também, né? As lições que eu aprendi dentro do tatame, né, que eu posso levar para fora do tatame, né? A gente tem... O jiu-jitsu dá a oportunidade de você treinar o controle da emoção a todo momento, né? Todo dia. Então, quer dizer, somos seres humanos, não tem como a gente deixar de sentir as emoções. A gente simplesmente sente. O que a gente tem que fazer é desenvolver um skills para a gente poder controlar essa emoção. Exato. E o jiu-jitsu tem muito isso, né? A gente tem uma máxima que o jiu-jitsu é a arte de você se sentir confortável no desconforto. Né? Que é uma frase que representa mais o empreendedor no Brasil do que essa, né? Se sentir desconfortável no desconforto, né? Empreender em um cenário onde é totalmente desfavorável para o empreendedor, né? Cheio de burocracia e tudo mais, né? Tomar porrada todo dia, ir para a luta, enfrentar e matar um leão por dia, né? O jiu-jitsu, ele dá oportunidade para a gente treinar a nossa adaptabilidade, né? Então, estamos treinando, eu quero passar a tua guarda, eu crio um plano, tento passar a tua guarda, você defende e me frustra. O que eu faço? Eu mudo meu objetivo ou eu refaço meu plano? Né? Eu me adapto, refaço meu plano e meu objetivo ainda continua sendo passar a tua guarda. Né? Então, no jiu-jitsu, a gente tem lá, todos os dias, micro derrotas. Eu quero fazer alguma coisa, você vai e evita de eu fazer alguma coisa. Eu quero controlar teu braço, você vai, estoura a pegada e aí eu perco. Né? Então, são micro derrotas, onde faz com que a gente entenda que derrota faz parte da vida, que a gente precisa, né, ser resiliente, continuar até alcançar o nosso objetivo. E hoje que a gente vê, né, no mundo de hoje, a nova geração é muito esse, né, qualquer derrota, qualquer coisinha que acontece, frustra completamente, o cara bloqueia, né? Parece que o mundo acabou. Exatamente. Então o jiu-jitsu vem aqui para te mostrar que a vida é dura mesmo, né, que as coisas ruins acontecem porque simplesmente acontecem, e aí cabe a você, meu amigo, né, se reinventar, continuar correndo atrás do seu sonho, alcançar o teu objetivo, ou sentar e chorar, né? Exatamente. E vamos falar um pouquinho sobre, assim, quando você virou a chave realmente dessa parte, atleta, empreendedor, professor. Sei que a Aliança monta esse grupo para você. Você é um cara que veio da capoeira, né? Você conheceu o jiu-jitsu através da capoeira, o faixa preta do Cobrinha. E como que foi esse conhecimento até chegar à Aliança? Fala um pouco dessa sua história aí.
Então, eu conheci o Cobrinha na capoeira, a gente treinava com o mesmo mestre. Era em Londrina? Não, ele cresceu em Londrina e se mudou para São Carlos. A gente se Tá, conheceu já em em São São Carlos. Carlos. E aí, cara, começava a treinar com capoeira com Cobrinha, ele sempre foi um cara muito dedicado, né? Fazia repetição de posição, coisa e tal, e ele já tinha uma influência muito grande sobre mim dentro da capoeira. E aí ele começou a treinar jiu-jitsu, né? Começou a se destacar no jiu-jitsu. Quando ele pegou a faixa roxa, ele começou a dar aula e me fez um convite para ir lá fazer um treino. Eu fui, achei bacana, me Você interessei. estava com quantos anos? 17 anos. E o Cobrinha com quanto? Puxa, o Cobrinha devia ter o quê, meu? Uns 20, 25, alguma coisa assim. 25 já, né? Ele começou o jiu-jitsu já mais velho, Mais né? velho, exatamente. O Cobrinha foi ganhar o Mundial dele, acho que tinha 27 anos de preto primeiro. Então, né, ele já tinha uma influência muito grande sobre mim. E aí, quando eu comecei a treinar, eu falei, cara, eu vou treinar uma vez por semana, né? Só pra, de repente, isso pode ser que me ajude em algum momento na capoeira, porque na capoeira sempre tinha aqueles entraves e às vezes esquentava um pouquinho, né, o caldo ali. E aí, quando eu percebi, eu comecei a treinar 2 vezes, 3 vezes por semana. Quando eu me dei conta, eu tinha abandonado a capoeira e estava focado 100% no jiu-jitsu. Né? O que me fez ir para o jiu-jitsu? Obviamente, a arte era muito interessante ali, né? Era algo que não dependia muito da força e tudo mais. Mas, principalmente porque o jiu-jitsu, naquele momento, era mais organizado do que a capoeira em termos de competição. Eu sempre fui um cara muito competitivo. E no jiu-jitsu, eu encontrei uma maneira de me testar, de ver se aquilo que eu estava aprendendo realmente era bom o suficiente. Isso era algo que me desafiava e me fazia muito bem. E aí comecei a minha história lá em São Carlos com Cobrinha. Fizemos parte da equipe da TT, né, com o Tererê, durante um tempo. Aí depois que o Tererê teve todo aquele problema nos Estados Unidos, coisa e tal, o próprio Tererê indicou o Cobrinha a procurar o Fábio Gurgel. Né, o Tererê falou, eu tenho alguns problemas pessoais para resolver na minha vida, mas você é um cara esforçado, você quer ver do jiu-jitsu, meu conselho vai lá e procura o Fábio Gurgel, diga que eu que te indiquei. E aí foi em 2006 que a gente começou a fazer parte da Aliança. Então, tô na Aliança desde 2006, cheguei lá no final da minha faixa roxa e tô lá até hoje, né? Aprendi os valores realmente dessa equipe, né? Hoje a gente tem nas paredes lá das nossas academias, né, os valores do qual a gente acredita, que é muito bacana, né? A nossa cultura lá estampada, que é agir correto e não pelo conveniente, né? Lutar com honra e afinco, resolução de problemas através, né, do você ser mais generoso e mais amável com todo mundo. Então, quer dizer, são valores que realmente um pai gostaria de ver num filho. E aí eu me apaixonei muito rápido por essa equipe, né? Eu vi, principalmente também a organização. O Fábio é um cara que ele, né, workaholic, trabalha muito. Então, quer dizer, eu vi nele similaridades que tinha no meu pai e no Cobrinha, que era o trabalho duro, né? Então, primeiro senso de trabalho duro que eu percebi foi no meu pai, né? Meu pai era um cara que, ele acordava às 6 horas da manhã todos os dias para trabalhar, independente se estava frio ou sol, se ele estava doente ou não, né? Chegava sábado, a gente estudava, eu trabalhava na padaria de um tio meu e tudo mais, chegava sábado, a gente queria dormir mais cedo, ele acordava todo mundo 8 horas, né? Dava a vassoura para mim, o rodo para meu irmão, o pano para meu irmão, ele e minha mãe ia lá lavar o quintal. Primeiro a gente tinha que limpar toda a casa para depois poder, né, dormir e fazer o que quiser. Então ele sempre teve esse senso de trabalho duro. Né? Posterior a isso, eu vi esse mesmo adjetivo no Cobrinha, um cara que treinava mais do que todo mundo, e depois eu vi isso no Fábio como um empreendedor, como líder de equipe, como professor, é um cara que, né, chegava primeiro que todo mundo, até hoje, cara, né, às vezes a gente tá lá no escritório, meu irmão, sexta-feira, 8 horas da noite, o cara tá lá no escritório, né, todos os dias, então eram valores que eu falei, puta, eu preciso disso. É o exemplo, né? Não é a fala, né? Não é falar, né? Você vê o cara fazendo, não tem discussão para isso, o né? O exemplo realmente arrasta, né? Então, fui vendo isso, eu falei, poxa, é isso que eu quero para minha vida, né? Esse tipo de pessoa que eu quero me tornar. Então, é aquele poder da associação, né? Quanto mais você se associa com pessoas que têm o mesmo objetivo que o teu, né? Mais fácil de você alcançar o teu objetivo. Então, eu falei, cara, aliança é o que eu quero para minha vida.
E essa foi a minha história. Aí eu, né, comecei a ter o destaque esportivo, comecei a ganhar os campeonatos, ser campeão mundial e tudo mais. Mas um dia o Fábio, ele me chamou na sala dele, ele me disse assim, ele falou, Lang, né, eu tô vendo teu empenho, você está alcançando teu resultado esportivo, mas eu quero te ensinar uma coisa, cara. O teu sucesso como atleta, ele não garante o teu sucesso como professor, e o teu sucesso como professor não garante o teu sucesso como gestor. Né? Você precisa de se desenvolver em todas essas áreas. Né? E foi quando eu falei, poxa, meu, é isso que eu quero, então. Que esses vários skins do Michael Lang. Me ajuda. Com então certeza. ele começou ali a me ajudar a desenvolver outros aspectos do jiu-jitsu. Né? Então, comecei a dar aula, eu fui numa aula de iniciante, ele falou, essa é a aula que a gente vai dar hoje. Eu olhei assim, eu falei, pô, só que eu não sei defesa pessoal, não, sei guarda-aranha, se você quiser que eu, né? Então, que é aquele que a gente acabou de falar, né, da metodologia, da linguagem, da maneira com que você vai gerir um grupo de iniciante que é totalmente diferente do que eu estava acostumado. Então, ele começou a desenvolver todos esses skills que eu precisava para poder me desenvolver em outras áreas do jiu-jitsu. Como professor, né, como gestor, hoje, né, essa parte da gestão da academia, embora as duas maiores academias da Aliança, né, que é a matriz Aliança São Paulo e também a Aliança Jardins, que hoje tem o escritório da associação, linda, né, ela está embaixo da minha responsabilidade, é ainda um ponto onde eu estou me desenvolvendo na minha vida e todo dia eu aprendo algo novo com ele, né? Então, é igual medicina, cara. É um estudo para a vida toda, eterno. E agora vamos falar um pouquinho sobre a guarda-aranha, cara. Como a gente sabe, por exemplo, eu comecei o jiu-jitsu mais velho, com 30 anos. Então, eu já identifiquei, eu falei, cara, eu tenho que achar um jogo o mais rápido possível. Eu não posso, Matheus, com 30 anos, querer aprender tudo, porque eu tenho meu trabalho, eu não vivo do jiu-jitsu. Então, identificando um jogo, achando um jogo para mim, tanto em cima como embaixo, depois eu começo a desenvolver as outras posições. Quando eu cheguei na Aliança, realmente, o leque de posições, porque tem muitos professores diferentes e você vai pegando várias metodologias, você vai se aprimorando mais e até pelo tempo do jiu-jitsu, né? E quando você identificou a guarda-aranha, assim, você começou assim... Porque a aptidão física que a capoeira dá, eu acho que nenhum esporte de luta dá, né? Em relação à flexibilidade, você saber entrar num golpe, você saber se movimentar. Uma consciência corporal, né? Perfeita, né? Eu acho que o Pedro Rizzo falou outro dia num podcast, falou a mesma coisa. Falou, pô, se eu colocaria meu filho ele veio da capoeira, filho na capoeira, primeiro, depois vai para outra arte marcial. E quando você identificou, pô, isso aqui é para mim, a guarda-aranha é uma posição boa, claro, você é completo, mas, pô, você ficou marcado pela guarda-aranha. Então, na verdade, eu acho que esse é um bom ponto, né? Muita gente fala, poxa, Lang, você conquistou a tua faixa preta com 5 anos de treino. Sim. Né? Eu lutei o Mundial de Azul, ganhei, lutei de marrom, ganhei, lutei de roxa, ganhei, lutei de marrom, ganhei. Não dá pra segurar, né? Aí você fala, pô, você era um fenômeno? Claro que não, cara. Eu era um cara que, pô, tinha o Cobrinha, que era um maluco de treino, que me forçava todos os dias, né, no meu limite. O exemplo que eu tinha em casa era meu pai, que trabalhava mais que todo mundo, o Cobrinha, que trabalhava mais que todo mundo, e eu também trabalhava muito. Mas a capoeira me deu um bom começo, né? Nessa questão de flexibilidade físico, consciência corporal, né? Base. E, na verdade, quando eu comecei a treinar, o Cobrinha, ele tinha um jogo de guarda-aranha muito forte. Então, isso era dele. E aí, ele era meu espelho. Então, pô, tudo que ele fazia, eu queria fazer igual. Então, né? A gente treinava o dia todo. E na época a gente morava em São Carlos, a gente não tinha muito material humano. Então, era eu, ele, meu irmão e mais 2 gatos pingados e a gente se matava o dia inteiro. Então, né, eu tentei absorver o máximo possível, aí durante a carreira ele foi desenvolvendo outros estilos de guarda, eu também, obviamente, fui evoluindo a minha, mas mais nessa linha da guarda-aranha, e aí eu fiquei conhecido pela guarda-aranha, né? Nunca tive minha guarda passada em toda a minha carreira em campeonatos de jiu-jitsu, obviamente em treino isso acontece, né? Mas também tenho uma confiança até hoje na minha guarda. Tive que desenvolver outros aspectos também, né? O teu jogo ele precisa crescer de uma maneira homogênea, mas isso que você falou, cara, isso acontece com todo mundo. Né? Não é porque a gente começou mais cedo que a gente fala, pô, vou testar todas as posições do jiu-jitsu, vou ver e esse vai ser meu jogo. Né? No início, você já vai vendo, você já vai tentando a posição, já fala, pô, isso aqui é pra mim, meu. E aí você começa, obviamente, a desenvolver aquele jogo, que é um jogo que você tem mais domínio, mais segurança, né? E aí, isso é importante falar, cara. Quando eu fui
começar a dar aula, imagina o seguinte, o Lang fazendo guarda-aranha, imagina eu ter que dar uma aula de meia guarda, né? Totalmente diferente do que eu estou habituado a fazer. E esse é um ponto importante. Quando você vira professor, e aí obviamente ninguém precisa saber nada, mas você precisa saber ensinar o jogo, não só o jogo que você é bom, que você faz, aquilo que você não faz também. Até porque o cara pode te perguntar, exatamente, né? Porque senão pode chegar um cara lá com Exato. 130 quilos, falou, eu quero fazer jiu-jitsu, Vai eu fazer falo, vamos fazer guarda-aranha. guarda-aranha aqui, ele vai falar, Eu comecei fazendo meia guarda por causa do meu joelho. Exatamente. Eu falei, pô, a guarda-aranha não era pra mim. Todo mundo achava que, pô, você tem perna grande. Imagina, eu falar isso pra vocês, você vai falar, pô, Lang, eu até entendo, a guarda é legal pra caramba, mas, pô, não é pra mim, velho, preciso fazer outra coisa. E aí você, como professor, você precisa, obviamente, criar uma metodologia e ensinar jiu-jitsu pra todo mundo. E o jiu-jitsu é pra todo mundo, mas de maneiras diferentes. Sim. Né? Pra quem é mais flexível, talvez uma guarda-aranha. Pra quem tem o joelho machucado, uma meia guarda. Né? Para quem tem uma perna longa também, mas não é flexível, talvez uma guarda de gancho, uma guarda fechada. Então tem ali, né? Você precisa saber. E aí, esse foi um outro ponto importante. Quando eu comecei a dar aula, e aí eu precisei me desenvolver e entender não só a posição, mas os princípios técnicos que cada posição carregava, até o meu jiu-jitsu melhorou, cara. Né? Porque é aquilo. Eu não vou fazer meia guarda, mas quando eu chego na meia guarda de alguém, eu sei o que eu não posso deixar ele fazer. Exato. Eu sei como matar o jogo dele, né? Então, poxa, isso, né, enriquece o teu jogo e a maneira com que você pensa o jiu-jitsu demais, cara. Porque você é forçado a estudar um jogo que você não vai fazer, porque você precisa ensinar ele, né? É um senso de responsabilidade que você tem para dar aula, né? Você tem que ter uma responsabilidade ali de estudar realmente o jogo e passar o seu melhor. Exato. Principalmente num cara que foi multicampeão mundial. Você não vai se contentar com pouco, né? De entrega numa aula, né? Por exemplo, o cara foi aula com o Michael Lang. O cara espera o máximo. O cara espera, tipo, porra, a aula perfeita. Isso. E aí você tem que passar aquilo pra ele. É isso mesmo. E aí imagina o cara vai numa expectativa, né, de aprender alguma coisa, e você passa um jogo que o cara olha e fala, puta, velho, não vou conseguir fazer isso nunca na minha vida. Né? Exatamente. Pô, aí você fala, mas o problema é o cara. Não, o problema não é o cara. Ele tem um biotipo. O problema é teu, velho, que não conseguiu ensinar jiu-jitsu pra um cara que tem o biotipo daquele. Você acha que todo mundo vai ter o teu biotipo? Vai ser flexível pra caramba, magrinho? Não. Né? A tua função como professor é ensinar o jiu-jitsu pra todo mundo. Vamos falar um pouco sobre os duelos que você enfrentou na sua vida aí, dentro do tatame, assim. Você, enfrentou caras duríssimos, acho que talvez os caras mais duros que tinham na época, o Kron Gracie, o Durinho, Celcinho Vinícius, Leandro Lô, Rodolfo Vieira. De todos esses atletas que você enfrentou, claro, não vou falar só um, nem para escolher, mas um atleta assim que você fala, pô, aquele cara ali era o cara que eu tinha mais dificuldade. Ou... O cara que eu tive mais dificuldade foi o Lô. Né? O Leandro Lô foi um cara que eu não ganhei no meu auge. Todos os outros, o peso leve, eu já havia ganhado quando eu estava no auge. O Lô foi o único que eu não ganhei. Perdi para ele 2 finais de brasileiro, uma final de mundial e uma semifinal de World Pro. Cara, um jogo diferente, uma consciência corporal, ele era muito comprido, perna longa, braço longo, então controlava muito bem a distância, né? Enfim, então foi o cara mais difícil o cara que eu tinha mais dificuldade. O cara que eu mais lutei, era sempre lutadora também, é o Durinho, cara. Eu lutei 11 vezes com ele, né? Perdi a primeira, ganhei as outras 10, mas embora eu tenha ganho as outras 10, 11 vezes, foi o cara que eu mais lutei. Embora eu tenha ganho as outras 10, todas foram guerra. Chegava com ele, eu já falava, puta, meu, vou ter que ir até a última gota. E não para, né? Não para. Muito explosivo, forte, um cara versátil, né? Tem um jiu-jitsu, hoje fazendo um super sucesso, torço muito pra ele. Cara, moleque, gente fina demais. Ele soube se reinventar totalmente, até no MMA, né? Exatamente. E é um cara que ele não foge de ninguém. De ninguém. Se o Dana White liga pra ele, no jiu-jitsu era a mesma coisa, né? No jiu-jitsu qualquer um pode vir, ele, meu irmão, não tem o que falar. Casca grossíssima. Outro cara foi o Celcinho, né? Acho que foi provavelmente aí o peso leve mais forte que eu já enfrentei. O Celcinho. Cara muito, muito, muito forte, com um joguinho competitivo muito bom também, né? Ganhei e já perdi também. O Tanquinho também. Cara que, tem um jiu-jitsu muito bacana, mas ele tem uma leitura da luta e um cara que segue ali uma estratégia. Talvez o cara mais inteligente de Mais lutar. inteligente, exatamente. Você acha o Celcinho mais forte, o Durinho mais potente, o Tanquinho mais inteligente? Mais inteligente e o Lô, meu irmão, o mais brabo de todos. O mais brabo de... Esse aí eu vou te falar, velho. Então foi mais ou menos isso, cara. Tinha o Davi Ramos também, que era um cara muito perigoso, velho.
né? Finalizador, né? Finalizador. Teve uma Davi temporada... Ramos lembra o Bu, assim, de lembra pegada. Lembra muito. Uhum. O Davi, cara, teve uma temporada que eu lutei 3 campeonatos seguidos com ele na quartas de final. Eu ganhei dele no Pan-Americano, ganhei dele no Brasileiro, ganhei dele no Mundial. Mas todas as 3 lutas eu comecei tomando um pau no início, velho. Cara, chave de braço voador, era leg lock, meu irmão, tudo, né? Ele caiu nas minhas costas, fazia tudo. Aí eu mantinha calma, aí eu ia crescendo durante a luta e conseguia ganhar. Mas era um cara também, muito chato de lutar. E a guarda-aranha é um lugar de frustração, né? O cara vem. Caramba, voltou do começo, cara. Fiz todo o meu esforço e voltou, né? É isso. Acho que você engolia muita luta assim também, né? Sim. Eu fui um cara também que utilizava muito a estratégia, né, cara? Óbvio que eu tenho Acho que o QI de luta é importante em todos os esportes de luta, né? Sim, claro, velho. Eu tenho, obviamente, um rating de finalização bom e tal. E se o cara desse mole, eu tentar pegar mesmo. Mas eu acho que a estratégia faz parte, mano. Claro. Você não vai sair de trás da pedra atirando com o peito aberto. Tem hora que você precisa ficar ali e esperar o melhor momento. E faz parte do processo, né, cara? Essa história de que eu vou pra pegar, pô, eu vou pra ganhar, meu. Não importa como. É uma faixa preta, né? Você não pode errar, né? Virou uma bola de neve ali. Então, eu acho que se você se limitar a achar que vai finalizar todo mundo, é uma viagem, né? Na verdade. Isso. E em relação ao jiu-jitsu, a progressão do jiu-jitsu em relação à técnica e também a campeonatos. A gente falou um pouco sobre você ganhar dinheiro com o jiu-jitsu ganhando campeonato. E eu também entendo que, tipo, mesmo o 100 mil, quando a gente vê o 100 mil, brilha no olho de qualquer um, né? Mas se a gente for botar no papel, dividir ele pelos meses, ver o quanto você gasta em treino, em condução, em suplementação, você vê que o 100 mil é pouco. Não, e vamos falar que é 100 mil para um cara. Para um cara vai ganhar. Exatamente. Não é pô, 200 categorias, exatamente. Um cara vai ganhar 100 mil. Ninguém é assalariado de nenhum evento, né? Então, assim, por exemplo, o UFC, ele paga ali uma verba por luta, tanto se você ganhar, se você perder, você dobra. Você pode ganhar. Mesmo assim, os atletas que começam no UFC, eles não ganham bem. Mesmo para luta. Então, assim, a luta hoje, diferente do futebol, do basquete, que você consegue ter um plano de carreira, agora vem uma nova filosofia. Algumas academias estão contratando atletas. Então, estão oferecendo ali um salário ou algum benefício em relação a ser atleta. E estão entregando, na verdade, o pet ali, né? As aulas, o espaço, e eles estão lutando pela academia. O que você acha desse contexto geral do jiu-jitsu? Eu não estou pedindo para dar aquela opinião de crítico, não é... Absolutamente. A minha opinião, né? Doa quem doer é o que eu penso, né? Vocês podem gostar, podem não gostar, pode até não respeitar, mas é a maneira com que eu penso, né? Vamos lá. Tem alguns pontos importantes aí, né? Como a gente falou, o atleta, cara, muitas vezes, e eu também vim desse bolo, a gente tem necessidade, velho. A gente vem de famílias que não tem muita condição financeira, a gente precisa buscar um lugar ao sol, e, velho, qualquer centavo era bem-vindo, velho. A gente precisava daquilo. Eu entendo 100% esse sentimento e não critico absolutamente o atleta que aceita uma proposta dessa. É o que eu te falei. Eles precisam pegar dinheiro que tá na mesa. Pô, se tem alguém querendo me dar dinheiro, tá tudo certo, me dá aqui, velho, né? Eu acho que um ponto que as pessoas precisam mensurar é o seguinte: o jiu-jitsu, ele continua ainda sendo uma arte marcial. Então, quando eu olho pra trás, eu vejo a minha história com o Cobrinha, iniciando jiu-jitsu com o Cobrinha, até hoje eu tô com ele, porque o Cobrinha é parte da aliança, né? Fui pro Fábio, cheguei depois que o Cobrinha foi pros Estados Unidos, fiquei com o Fábio desde 2006 e tô com o Fábio até hoje. Então, quer dizer, existe ali uma história, que é o que eu te falei, velho. A Aliança não é o meu time, a Aliança é minha vida, velho. A Aliança é minha paixão, a Aliança é minha família, né? A Aliança foi o que me ajudou a formar o meu caráter, os valores que eu acho que um ser humano precisa ter na minha vida, né? Então, esse é um ponto importante, né? Você precisa entender que você vai ter uma história ali, o teu background ele precisa ser reto. Quando você chega, né, e aí tudo bem, hoje uma fulana de tal me ofereceu R$1.000, aí amanhã o outro vai me oferecer 1.500, eu saio, chega uma hora que você olha, cara, você é o Ronin, né, velho? Exato. Você é o samurai sem mestre ali, né? Não tem ninguém para você se aconselhar, você não tem um mentor, você não tem um cara para chegar e falar, meu, não vai por aí não que eu fui e errei, faz isso aqui. Eu já tralhei esse caminho, velho. Vem por aqui que é mais fácil. Que é o que o Fábio faz comigo hoje. Não, tem grandes atletas que a gente conhece. O Everett mesmo, é um cara que ficou perdido.
ele pegou várias, foi o primeiro lá que começou a ir para várias academias. Um cara que tinha um potencial, claro, não tô falando ele como pessoa, não, eu nem conheço ele, mas assim, é um cara que se perdeu porque não tinha talvez um professor, né? Quem é o professor do Everest? Não tem. Né, teve uma época aí que, pô, o cara entrava pra lutar com ele morrendo de medo, velho. Você é louco, é. Talvez não, aí o cara que tinha o melhor início de luta de toda a história do jiu-jitsu. Exatamente. O cara começava a 200 por hora. Exato. Né? Enfim, mas aí, esse é um ponto, cara. Eu acho que o atleta também ele tem que preservar a história dele, né? E começar, e eu sei que é muito difícil, né? E, enfim, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, na época que eu era atleta, talvez eu não tinha feito um montão de besteira que eu fiz. Né? Então eu entendo que muitas vezes essa questão de estar mais maduro, né? E ter essa maturidade. Mas, cara, é fazer as escolhas visando o longo prazo, velho. Não pegando só o dinheiro que tá na mesa momentaneamente, né? O lance é o seguinte, tá bom, velho. Eu entendo que o mercado do jiu-jitsu tem alguns campeonatos que tá pagando e tem uma galera que tá pagando um salário, né? Mas daqui a 10 anos, aonde eu quero estar? Poxa, eu quero estar em uma equipe legal que me dê uma estrutura, onde tem a possibilidade de ter a minha própria academia, onde eu consiga morar fora, onde eu consiga fazer uma gestão, né, de ter uma academia saudável com sucesso. Pô, será que é nessas equipes que estão pagando salário, que não tem nem história dentro do jiu-jitsu ainda? Né? A Aliança tem uma história de 30 anos, velho. Isso não é o segundo business do Fábio. O Fábio não é um cara milionário que, vamos fazer jiu-jitsu aí, se der certo, Deus não der, não. Né? Isso é a paixão do cara, é o trabalho dele, é o que ele faz melhor, é o cara que tá, né, no topo do mercado. Então não tem outra opção, e se não der certo? Não tem opção de não dar certo, vai dar, né? Então, e como eu falei, hoje né, a Aliança está fazendo 30 anos de história esse ano. Então, poxa, é uma empresa já, velho, tarimbada, é uma empresa que tem uma estrutura, uma história, né? Pô, quem será que vai conseguir me levar, né, aonde eu quero estar daqui 10 anos? É esse cara que vai me pagar R$2.000 hoje? Que eu não, né? Como que... Será que vai pagar a vida inteira? Porque exato. Como que volta esse dinheiro? Tem né? que dar resultado. Né? Também, o primeiro ponto pro cara ser rico, né, da lista, é porque o cara não é idiota, né? Ele não rasga dinheiro, né? Ele quer ver alguma coisa. É um investimento, né? Exatamente. Né? Ou, de repente, a aliança que, poxa, né? Pensa a longo prazo, de repente eu não vou ter esse salário agora, que, mais uma vez, eu sei que é importante para vários atletas, e aí tá tudo bem, eu acho que eles precisam, né, pegar esse dinheiro mesmo, se tá precisando, tá tudo certo. Mas pensar nesse longo prazo, né, cara? Puxa, o que eu quero realmente para minha vida, né? Quais são os valores que eu acredito? O que eu quero, né? Pô, ganhar esse dinheiro, de repente trabalhar aqui, conquistar e suprir minha própria necessidade, né? Então... E o que eu percebi, a Aliança, ela não muda o conceito dela, né? Ela muda dentro do próprio conceito, mas ela não se espelha em competitividade em relação a conquistar o atleta, né? Cara, o atleta tem que ir... É porque é o que a gente não acredita, porque no final do dia, vamos lá, vamos pagar salário aqui, tá bom, mas quem que vai pagar, velho? Vai sair da onde? Porra, do meu bolso? Será que é justo, velho? Né? Porra, né? Ah, não, mas a aliança, a escola... Claro, velho. É um business, nunca escondemos de ninguém. Tá lá para fazer dinheiro mesmo. Claro. Né? Não, mas qualquer um tem. Claro. Né? Então, né, quem é que vai pagar isso? Né, quem é que vai devolver esse dinheiro? Porque o investimento é isso. Né? O cara que investe em alguma coisa, ele investe esperando um retorno. Né? Qual o retorno que esses caras estão esperando? E isso é que eu não entendi ainda, né, no jogo. Pra você, pô, tá bom, vamos lá, vamos botar dinheiro. A vida útil desse... Sim, porque não é igual o futebol, né? Não cara, não é. Move milhões. Então, quer dizer, você vai lá, uma marca patrocina um jogador, patrocina a televisão, patrocina não sei o quê, porque a marca dele vai estar lá e isso vai retornar o dinheiro pra ele. Não, o jiu-jitsu não, cara. O jiu-jitsu não tá no mainstream, né? O jiu-jitsu, quem assiste campeonatos de jiu-jitsu são praticantes de jiu-jitsu, né? Quem não pratica não tem nem como assistir, porque não dá pra entender nada do que tá acontecendo, né? Coisa mais chata é você falar, ô Lang, vamos assistir um campeonato de jiu-jitsu? Eu gosto de assistir algumas lutas e um amigo meu lutando, aluno meu. E pra quem não entende jiu-jitsu, não vai assistir jiu-jitsu. É chato demais. Se o cara vai falar... Como você vai assistir 10 minutos de 50-50? Você nem tá entendendo o que tá acontecendo. Você entendeu? Então esse é o ponto. Eu gosto de assistir algumas lutas e gosto de assistir meus alunos, meus amigos. Né? Esse pessoal, eu vou lá e tenho prazer. Eu acho que talvez o jiu-jitsu não vai ser nunca o mais assistido, vai ser o mais praticado. Exatamente. Né? Diferente do UFC, né? Que nunca vai ser praticado, mas vai ser o mais assistido. Exatamente. Não dá pra você... E aí é o ponto, né? Vamos fazer igual o UFC. Mas, o UFC, velho... É outra coisa, cara. Quantos milhões os caras fazem por pay-per-view, velho?
né? O UFC, você Não, trazer tá o meu tio, que nunca brigou, ele vê lá, ele vê vai um dando soco, ele ele consegue vai entender ver, quem tá tipo, ganhando. lógico. Jiu-jitsu não dá pra entender, velho. Não dá, não dá. Não, e tem outra coisa também, a relação do UFC é um evento, né? Um evento. A gente tá falando, pô, os eventos brasileiros, por exemplo, de MMA, não dão dinheiro. Sim. Nenhum, entendeu? Sim. Então, pra você chegar no topo, que é o UFC, e pra você cair do topo é muito rápido também. Sim. Basta você tomar 3 nocaute, 2 nocaute, É isso. na noite pro dia você tá vendido. É Eu isso. acho que a escola que o jiu-jitsu dá é isso, né? Pra vida aí. Em relação... Pô, falando de dinheiro, eu não falei dos patrocinadores, professor. Vou chamar agora. Agora. Vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores aí. A conversa estava tão boa que passou desapercebido. Aí o jabá não vem, pô. Ah, tem que falar dos caras, meu. Instituto Médico de Performance do Esporte. Essa é a nova marca que a gente está fazendo uma reestruturação do consultório. A clínica vai desenvolver uma equipe multidisciplinar junto com nutricionista, junto com exames de sangue, ultrassom. A gente vai ter cardiologia do esporte, 2 caras muito feras lá que estão para fechar com a gente. E o Instituto Lang vem para isso, tá? A gente vem para somar, tanto em relação à prevenção, como tratamento na ortopedia e como preparação física e performance a nível de atleta profissional. Então, eu sou médico, sou ortopedista, eu estou na frente do projeto, mas a gente está montando um time por trás, junto com outros profissionais, inclusive da área médica, para realmente atender o paciente, o atleta, do começo ao fim. Então, na carreira dele, se ele começar lá de criança, a gente vai atender criança. Se ele vai se desenvolvendo como atleta e depois, quando ele for se desenvolvendo como adulto, eu quero esse paciente no meu consultório, na clínica, passando sempre para fazer esse alinhamento, pensando na longevidade que você falou. Boa. Eu acho que o esporte, como mudou a minha vida, mudou a sua, mudou da maioria do pessoal que escuta aí o podcast, ele vem como uma ferramenta mental principal, não só física, né? E isso é o que eu prego no Instituto lá pro pessoal que está trabalhando lá comigo. Pô, o esporte aqui é a nossa ferramenta-chave, o nosso carro-chefe. A Fluca é uma farmácia de manipulação, essa daí é uma das farmácias que estão mais em ascensão no mercado. Elas fazem produtos injetáveis e orais. Eu conheci a fábrica, é uma farmácia totalmente de confiança. Dentre das farmácias que eu tenho uma confiança em São Paulo, a Fluca é uma das principais. O Imp Sportcast, que é o Sportcast, não é patrocínio. Agora vamos para o MF Suplemento Nutrição. Opa. E a MF Nutrição e Suplementação. Essa é do meu amigo Fábio e Marcelo. Eles ficam aqui na Vila Nova, do lado da academia. São 2 caras sensacionais aí, tem todos os tipos de suplemento e entregam para São Paulo e região toda. É muito rápido a entrega e são 2 caras que estão ajudando aí também no podcast. Aqui também está presente o Malfim aqui, cover. É isso, ó. Alan, um cara que veio aí no podcast, é um cara que eu convidei para estar dando uma olhada aí e conhecer também uma lenda aí do jiu-jitsu, que é o Michael Lang. Tamo junto. E assim, professor, vamos fazer um pouco de umas considerações finais em relação ao mundo do jiu-jitsu de hoje, ao Michael Lang como pessoa. Você é um cara que eu tive um prazer de estar conhecendo. Como eu falei, assim, quando a gente vem para uma academia nova, a gente nunca sabe o que esperar, principalmente eu que só treinei numa academia. Eu comecei ali, eu nunca tinha pisado em nenhum tatame. Eu pisei na primeira vez em um tatame diferente para treinar. Foi na Aliança, quando era faixa marrom, e eu vim para um curso e falei, eu vou fazer uma aula experimental lá. Pô, já fui muito bem recebido. Fiz uma aula com você. Aí quem tava era o Dimitrios. Eu lembro que, tipo assim, eu tava ali rolando com alguns, daí você falou, na minha academia você não chamava ninguém para treinar. Aham. Você esperava, o professor casava. E daí eu ficava meio assim, ficava meio intimidado ali de estar chamando, na verdade era uma vergonha ali, né? Você chegou num ambiente diferente. E daí você falou assim, pô, vai com o Jimmy, eu nem me liguei, assim. E eu vi um cara lá, passei pelo Dimitrios, falou, não, o Jimmy é esse aqui. Eu falei, pô, Dimitrios, velho, agora eu tô ferrado. Cara, é um cara que, tipo, rolei com ele, foi muito legal de cara ali, um cara, pô, tá no alto nível, foi vice-campeão mundial, um cara que chega em todas as competições. E ali eu já observei a energia da Aliança e também a forma de gestão e a forma de tratamento com quem vai visitar. A Aliança recebe gente de todo mundo. Uhum. Já passou muitos atletas e foram para outras academias e eu percebo isso também. A Aliança, ela não enxerga esse atleta como
um traidor, alguma coisa assim. Pô, essa energia eu acho muito legal, porque o cara tá no propósito dele, se ele achou melhor para ele, tamo aqui e ó, o mundo vai dando volta, né? E primeiro eu queria parabenizar mesmo a relação da Aliança e o que você está fazendo como CEO. Eu não conhecia a Aliança antes de você, só conhecia com você como gestor. Tava ali numa época de volta de pandemia. Eu acho que você Sim. pegou, você virou CEO. Depois de 6 meses pandemia, amigo. Olha que, Porra, que guerra. Já começou. Comecei Pô, lutando mundial já. Lutando mundial, né? E eu queria parabenizar. Eu sou da Aliança, todo mundo sabe, mas eu não ia falar isso num podcast se eu não achasse isso de Sim. verdade, entendeu? E também a minha família toda faz hoje Jiu-Jitsu na Aliança. É uma academia que agrega muito, não você só como atleta e posições e técnica, atleta, agrega você como um total. E eu queria que você fizesse considerações finais, inclusive falar um pouco da sua esposa, a Renata, Sim. quanto que ela é importante na sua carreira. É uma paciente minha também. É uma pessoa muito gente boa, muito sensível assim ao que você faz. Eu percebo que você já falou dela outras vezes. Eu queria falar assim, um contexto geral, inclusive, se você quiser dar uma prosa de música também, você tem a skin de cantor. Todo dia que vem treino, tem uma música. Tem uma música. Cara, primeiro agradecer aí as suas palavras. Eu acho que é justamente isso que a gente quer dar aos nossos clientes, aos nossos alunos, né? A gente não se considera uma academia de jiu-jitsu, a gente é uma escola de jiu-jitsu, então a gente recebe todo mundo, lá tudo subdividido, os níveis, iniciante, intermediário, avançado, competição, enfim. Então temos todos esses produtos na nossa prateleira. Eu acho que isso é o que nos diferencia, de certa maneira, do mercado, né? E a maneira com que a gente quer se posicionar com a nossa metodologia. E justamente isso, né? Quebrar esse paradigma de que, né, isso aconteceu na origem do jiu-jitsu, né? O jiu-jitsu era um esporte separatista na origem, né? Então, naquela época ficava no treino quem era casca grossa, quem tinha que, né, sair na porrada e tudo mais. Hoje não, hoje jiu-jitsu é para todo mundo, né? Como eu te falei, tem o cara que quer chegar lá e quer viver do jiu-jitsu, a gente tem o treino de competição, tem o cara que quer ir lá e só fazer a defesa pessoal, a gente tem a aula, tem o cara que, pô, não é competidor, mas também quer fazer uma forcinha, tá lá o treino de avançado, enfim. Então, é você realmente conhecer o teu cliente e você entregar a ele aquilo que ele está procurando, né? Isso que a gente tem feito. Cara, em relação à minha esposa, a Rê, eu tô com ela desde os 19 anos de idade, ela tinha 17. Então, quer dizer, éramos garotos ainda, né? Eu era faixa roxa, né? Estamos juntos aí até hoje. É uma pessoa que me ajudou bastante, me ajuda ainda, né? A gente fala que quando a gente é atleta, a gente é egoísta de certa forma. Sim. E é um egoísmo que ele é necessário para você ser um campeão. Então, né, você cria um mundo e as pessoas que querem fazer parte desse mundo não tem problema nenhum, desde que seja nas nossas regras. Que entenda, né? Exatamente. Então, às vezes, pô, vamos sair jantar? Não posso porque eu tô de dieta. Vamos fazer o quê? Não sei o quê? Não posso porque amanhã eu tenho que descansar, porque amanhã tem treino. Então, quer dizer, né, você é egoísta e ela, de certa forma, ela abriu mão de tudo isso para poder viver a minha vida, né? Então, sempre me apoiou, sempre me ajudou. Eu brinco, né? Se não fosse ela, eu não tinha nenhum título mundial, porque ela fazia até as minhas inscrições. Então, quer dizer... Você não se preocupava com nada, cara, com nada. Até hoje, né? Ela me ajuda bastante, até em questões da academia e tudo mais. Então, é uma pessoa que sempre me ajudou. Tamo junto aí. E queria mandar um beijo para ela aí, agradecer por tudo que ela fez aí na minha carreira. Né, o Doc tá ajudando aí, né, Doc? Deixando ela junto, né? No shape. Aí ela hoje ela não treina jiu-jitsu, não. Ela mandou mensagem. Mas tá no crossfit, pelo menos. Pô, tá lá malhando todo dia, ó. Acorda 5 horas da manhã pra fazer crossfit. Falei, que isso? E é isso, cara. Deixar um abraço aí pro pessoal de casa que acompanhou aí o podcast aí. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado aqui do que eu falei. Mais uma vez, né? Muitas coisas que eu falei aqui não é a verdade absoluta, né? Não existe a verdade absoluta, mas é a maneira com que eu vejo as coisas, é o que eu acho hoje. Pode ser que amanhã eu mude de ideia, né? Eu acho que a gente tá sempre aí para poder evoluir. Exatamente. E isso faz parte do processo, mas essa é a maneira que eu vejo hoje o mercado do jiu-jitsu, né? E o rumo que as coisas estão tomando aí. Então, deixar um abração aí para todo mundo de casa. Obrigado mais uma vez, Doc, pela oportunidade de estar aqui. Sempre um prazer bater um papo contigo, agradecer aqui também tudo que você tem feito por mim, pela Rê, por todos os garotos do instituto lá, né? O Saboinha já virou da família, né? Pô, já virou, pô. Cara, um cara sensacional aí. Eu tenho só a agradecer também o prazer de estar conhecendo essa galera do jiu-jitsu da Aliança, entendeu? Essa molecada e ver o quanto que eles estão crescendo também lá dentro da Aliança. Então, eu vejo isso com meus olhos e vejo o que está acontecendo. E o Saboia foi um cara que se aproximou da minha família
E é um cara que eu tenho lá dentro de casa. Então eu sei o que tá acontecendo e eu sei como que ele tá crescendo, entendeu? E parabenizar por tudo que você faz também, né? O Edu, cara, um Porra, garoto que cara, chegou de uma aquele cara, maneira e velho. tá, né? Então a gente vê o resultado do trabalho aí, meu, aos olhos e, pô, parabéns aí por tudo e obrigado. Pô, primeiro, obrigado. E assim, eu vou falar de todos os atletas que eu tratei, tá? E inclusive essa molecada mais nova. O cara que mais respondeu em relação à parte física numa biopedância foi esse cara aqui que tá aqui na Fala minha pra frente. turma aí, Doc. Fala Cara, pra turma aí a porcentagem de gordura. meu, foi uma coisa impressionante. Eu vou deixar na curiosidade, porque eu vou né? colocar a biopedância sua do começo e depois a do meio, que eu acho que não tinha dado 30 dias. Foi Isso aí. absurdo. O cara chegou ao percentual de gordura de 6. Em Graciane questão Barbosa não ia Não ficar ia, com que inveja, isso, né? pô. E o físico, e o shape. Pô, então, assim, isso é fruto de disciplina, isso é um verdadeiro campeão, né? É um cara que se propôs a voltar pro jiu-jitsu na categoria sem kimono, que era um campeonato que ele desejava competir na época. A gente se alinhou em relação ao tratamento e é um cara que respondeu muito bem, mesmo com a idade mais avançada. 37 eu tinha, né? 37. Hoje eu tô com 38. E é um cara que, tipo assim, mostra aí que a gente não tem limite quando a gente quer, através da disciplina. É uma coisa que a gente tem no consultório pregando para os pacientes que querem emagrecer, que querem uma qualidade de vida melhor, que querem ter saúde, que querem praticar um esporte, que querem começar um esporte. É importante falar aqui também, né, Doc, nessas considerações finais, a gente tá falando muito do esporte, porque obviamente é o meio que eu convivo e você também tá mais... Mas é importante falar o trabalho que você fez com a minha mãe também, né, cara? Que tem fibromialgia e tudo mais, e ela... né, também nunca tinha feito nada assim de reposição hormonal e coisa e tal, e aí ela começou o tratamento contigo lá, hoje a coroa tá fazendo crossfit, hidroginástica, tá muito bem. Eu acho que essa individualização de cada paciente, você entender primeiro o porquê que ele tá ali na sua frente e qual que é a dor principal dele. E às vezes a dor não é articular, entendeu? É um contexto geral, deve estar faltando alguma coisa ali para aquela engrenagem rodar. E às vezes é uma peça pequena, ou às vezes é um falar, ou às vezes você entender o que o paciente está sentindo. Eu acho que isso aí faz sentido. E no esporte também é assim. Sim. Só que desde que o atleta queira mais que a gente. Eu acho que você sente muito isso, sim, né? Mas é importante falar, porque às vezes o pessoal vê e fala, poxa, mas Só atleta. Não, meu, isso aí é pra todo mundo, faz um bem danado, cara. Qualidade de vida, saúde. Eu acho que o Instituto Médico Performance do Esporte, ele tá incluído no Performance da Vida, porque com certeza. É o que eu prego, um atleta de alto rendimento, ele alcança um nível, o ápice em relação à sua performance, mas a saúde dele, eu tenho que cuidar, assim como eu cuido do cara que tá emagrecendo. Mas, um exemplo sou eu hoje, né, cara, aposentado das competições, não sou mais um atleta, continuo o tratamento para poder fazer aí minhas atividades com a melhor qualidade possível, né? Exato. É isso. E tamo junto, galera. Agradecer a todo mundo aí que tá no canal. Vão acompanhar na rede social, no INPE Sportcast e também no YouTube. O professor Michael Lang é um dos convidados, a gente teve vários outros convidados. A ideia é a gente sempre tá agregando, além do jiu-jitsu, agregando também outros esportes aqui dentro do Sportcast e também pessoas do cotidiano que fazem algum tipo de esporte, que o esporte mudou a vida, ou pessoas que fazem algum tipo de tratamento desde a parte da saúde e longevidade, que vão trazer as suas experiências para a gente estar discutindo aqui. Agradeço a todo mundo, professor. Muito obrigado. Meu amigo, obrigado eu que agradeço o convite aí. Estamos juntos sempre, pode ter certeza. Com certeza. E tem uma longevidade muito grande nessa nossa amizade. Tamo junto. Valeu, galera. Obrigado.